em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 9, aleluia, o verso 1, aleluia. Glorificado seja aquele que reina, aquele que vive para sempre. Quem achou, diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses caminhos que homens que mulheres os conduziste presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti te recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu ninguém. E, guiado pela mão, os conduziram a Damasco. Senhor Deus, fala conosco, porque nós necessitamos ouvir a tua voz neste culto da vitória. Eu creio que os teus filhos, Pai, vieram aqui nesta noite, porque os teus filhos têm apresentado uma causa em tuas mãos. Pai, que nesta noite o teu Espírito Santo venha agir nesta noite. Já repreendemos todo espírito, Senhor, de frieza, todo cansaço carnal, todo cansaço mental. Que nessa noite, ó Pai, que o arrebatador da palavra seja expulso deste lugar. Pai, que os teus filhos venham ouvir a palavra e guardar no teu coração. Que os teus filhos nesta noite, ó Pai, venham entender os propósitos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar glorificando o nome de Jesus. O tema dessa mensagem que eu quero dar nessa noite: 3 razões porque Deus permite a adversidade. 3 razões porque Deus permite a diversidade. Amém? Irmãos, muito obrigado. Irmão, Deus permite adversidades, angústia, tribulação, sofrimentos, para que sejamos valiosos. E entendemos aqui que essa adversidade é umas lições que o qual Deus Ele permite para servir de experiência para os seus servos. E aqui, às vezes, não entendemos o porquê. Deus permite esses sofrimentos, essas diversidades. Mas algumas delas, quando você observar, depois desse texto, e você também vai olhar para a sua vida, porque Deus permite essas experiências em nossa vida. E aqui, como nós lemos esse texto, ele nos traz algo muito profundo do apóstolo Paulo, que era Saulo antes. E o texto no que nós lemos, depois nós vamos ver em seguida como foi a trajetória de Saulo, depois até constituir o seu nome de Paulo. Essas adversidades que enfrentamos podem nos levar a algum nível, um nível maior de conhecimento,
um nível maior de experiência com Deus. E todos vocês que passaram por alguma adversidade na sua vida, eu, por exemplo, algumas experiências que eu tive com Deus, isso me levou a mais um nível de experiência com Deus, de intimidade com Deus, de conhecer mais a Deus. Porque se não passarmos por algumas trajetórias na nossa vida, é impossível você conhecer o Deus Todo-Poderoso na sua vida, que vai estender a mão na hora que você mais precisa na sua adversidade. Irmãos, essas adversidades também nas nossas vidas, elas podem mudar muita coisa na nossa vida, porque essas coisas que nos rodeiam, de algumas trajetórias que nós passamos às vezes, de frustrações, na nossa vida diária, percebemos que às vezes você consegue mais passar esse momento de adversidade, mesmo frustrado com algumas coisas na sua vida, mas você percebe que o Senhor Deus, que mesmo você passando por toda essa tribulação, você está vivendo uma experiência, que qual você está firme, inabalável, diante da sua adversidade, porque eu e você conseguimos ter um relacionamento sincero com Deus. Isso é muito interessante na nossa vida, irmãos. Olha, aqui podemos observar essa diversidade, porque o Senhor, Ele é o nosso mestre. Se Deus é o nosso mestre, o que nós devemos fazer? Se Ele que nos orienta, nós temos que olhar para Ele e entender que o Senhor está dando essa diversidade para mim e para você, como forma de uma lição de vida. Não entenda que Deus está te dando essa adversidade na sua vida porque Ele é mau. Não. Mas é porque Deus, Ele quer trabalhar no meu íntimo, no seu íntimo. O Senhor quer fazer nós chegarmos num nível melhor. Fala para o seu irmão, Deus vai te fazer você chegar num nível melhor com Deus. Irmãos, primeiro aqui nós temos que estar dispostos reconhecer que a adversidade, essa adversidade que estamos passando, ela pode trazer para mim e para você algo positivo em nossas vidas. Então, primeiro, eu tenho que entender, você tem que entender, que essa adversidade vem na sua vida, vem na minha vida, para trazer algo positivo, não negativo. Mas na hora da adversidade você pensa, irmãos, em alguma coisa positiva? Nós só pensamos em algo negativo. Não tem como você dizer, isso é hipócrita, dizer, olha, eu sei que estou pensando que isso aqui é positivo e tal, que estou passando, mas na hora, por que nós não pensamos? Porque Satanás, ele joga a seta na nossa mente. Deus não está te vendo, você vai morrer nessa prova, você não vai conseguir. Deus, porque cadê o seu Deus? Onde seu Deus está para permitir você passar por tanta prova assim? Entenda. Isso, irmãos, com tudo isso, podemos fazer uma pergunta. E quando a adversidade chega nas nossas vidas, e nós fazemos essas perguntas para nós: por que Deus, o Senhor permitiu tal adversidade na minha vida? Qual é a proposta do Senhor? Qual é o propósito que Deus tem na sua adversidade, na minha e na sua vida? Qual é o propósito dele? Deus permite a adversidade por 3 razões, como é o tema dessa mensagem. Você quer anotar a primeira? Para chamar a nossa atenção. A primeira adversidade,
Deus quer chamar a minha e a sua atenção em algo que precisa ser melhorado. Segundo, para nos levar a um autoexame. Você vai analisar a sua vida, examinar a sua vida. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a minha vida espiritual diante de Deus? Como está a minha conduta diante de Deus? Como estou levando a minha vida com Deus? Terceiro, para nos levar a um lugar onde vamos mudar a nossa crença ou o nosso comportamento. Assim foi com o apóstolo Paulo, né? O que nós lemos o texto. Ele vai levar para mudar algum comportamento, alguma crença. E aqui tem um texto que eu gosto muito de ler em Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. É um texto assim que às vezes você vai ler, você vai fazer, nossa, mas que versículo que diz assim: meus irmãos, considero um motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falar coisa alguma. Irmãos, que versículo é esse? Está alegre pelas adversidades, as provações, mas Tiago está orientando o que? Na Bíblia, porque a prova da sua fé, o Senhor está provando a mim, provando a você, na sua adversidade, para quê? Ela vai produzir a perseverança. Cada momento que você está passando para uma adversidade e você está sendo provado na fé, você está sendo mais forte, perseverando mais, a perseverança vai aumentando, para que a ação de Deus pode ser completa na minha vida e na sua vida. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Deus usa a adversidade para chamar a minha atenção e a sua atenção. Em muitos sentidos, irmãos, somos como um alunos que estudam em uma escola, não é verdade? Porque quando a professora está dando aula, o que ela faz quando estão os alunos despercebidos, não está prestando atenção? O que essa professora faz, Yuri? Elas vão chamar a atenção. Toda hora vai, olha, presta atenção aqui. E Deus, às vezes nós estamos despercebidos no caminho. Às vezes nós não estamos dando a atenção exata que Deus quer que nós damos às coisas dele. E ele permite o quê? Alguma coisa que venha para que nós entendamos que é preciso despertar naquilo que nós estamos errando. Então, em primeiro lugar, aqui Deus quer chamar a minha e a sua atenção através da sua provação e da tua adversidade. Às vezes o Senhor, irmãos, usa a própria adversidade na nossa vida para nos acordar, para que nós podemos seguir em direção com Deus sem cair no buraco, sem desviar do caminho dele, sem voltar para trás, continuar marchando, porque se às vezes Deus deixar sem chamar a nossa atenção, talvez nós vamos abraçando tudo, e aquilo que nós vamos abraçando vai tirando o foco daquilo que Deus tem para mim e para você. Um exemplo aqui, nós vemos aqui em Saulo de Tarso, que nós lemos. Primeiro que Saulo de Tarso, ele tinha uma missão. A missão era o quê? Ele pegar a carta com o sumo sacerdote, ir para Damasco, a fim de quê, irmãos? Matar ou prender o maior número de discípulos de Jesus. Olha a missão de Saulo.
Saulo, agora que nós vamos entrar na mensagem, Saulo agora está perseguindo os cristãos, está, irmãos, respirando, como diz o texto, ameaça, ira para matar ou prender os cristãos. E aqui nós entendemos que o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. Quando Saulo pensou que ia matar e prender cristãos, irmãos, Deus já tinha um propósito de mudança de vida para ele há muito tempo. Deus já tinha criado uma adversidade para ele. Deus já tinha criado algo de provação que ele ia passar para ele entender que Deus é Ele que está no comando da minha e da sua vida. Quem está entendendo? E aqui nós podemos ver que a viagem, objetivo de Saulo aqui, em toda a sua vida, aqui em Atos 9:1, foi perseguir os cristãos. Então, Saulo, a vida inteira, o que ele fez? Perseguir os cristãos, matar os cristãos. Esse era o objetivo de Saulo, não tinha outra coisa. E aqui, a diversidade aqui nos chama atenção na vida de Saulo aqui, em Atos capítulo 9, verso 3, que o Senhor aqui chama a atenção de Saulo, fazendo como com a grande luz cegar-se Saulo de Tarso. Olha, irmãos, Deus criou um resplendor, uma grande luz, no meio do caminho, quando Saulo lá ia com seus capangas, no momento que ele estava destinado, hoje é o dia da festa, se eu achar um crente, se eu achar um discípulo de Jesus, hoje nós vamos descer a madeira, nós vamos prender, nós vamos levar para a prisão, e nós vamos fazer o que aconteça aqui, que vai ser cristão mesmo. Então estava destinado, só que Deus já sabia do plano, Deus já começou a arquitetar isso aí para Saulo. E a Bíblia fala que quando ele estava no meio do caminho, aqui essa luz vem, cega ele, ele cai por terra. E mais interessante que o Senhor perguntou a Saulo no versículo 4, por que me persegues? Olha o que o Senhor está perguntando, fazendo Saulo perceber que toda a sua vida, Saulo estava perseguindo o Senhor e não apenas os cristãos. Saulo tem que perceber, Saulo, você não está só perseguindo os meus discípulos, mas também como está perseguindo a mim. Zacarias fala, ai daqueles que tocar nas meninas dos olhos do Senhor. E quando Saulo pensou que ia acabar com os cristãos, essa pergunta vem, por que me persegues? Isso, irmãos, que aqui nós vemos que Saulo fez que ele olhasse para si mesmo e percebesse como a sua vida é errada, como as suas ações estavam erradas diante de Deus. E o mais, aqui nós vemos que aconteça através de toda essa adversidade, de toda essa luta, vai acontecer a conversão de Saulo. Mas teve um processo. Precisava ele cair do cavalo, ficar cego, para acontecer a conversão, ele converter diante de Deus. E esta aflição intensa dessa adversidade levou Saulo a mudar a sua vida completamente, irmãos. Porque a adversidade às vezes na nossa vida faz nós mudar completamente algo na nossa vida. Olha aqui, tanto que Saulo mudou, quando você vê no versículo 20, aqui a questão de dias. Saulo estava fazendo o quê? Era apóstolo Paulo, estava pregando o evangelho. Já estava anunciando Jesus Cristo, Filho de Deus. Para quem ia matar os crentes? Para quem ia perseguir os crentes, perseguir Jesus? O que fez o evangelho? Ele está agora pregando o evangelho. Porque, irmãos,
É fácil ver o valor da diversidade quando olhamos para a história de Saulo ou de Paulo. Mas quando nós percebemos o quanto doeu na sua vida, o sacrifício, o que ele passou para chegar à conversão, também não foi fácil. Mas Deus, Ele trata com cada um na sua diversidade. Então, desde o ponto então diante que Deus começou então a tratar com Saulo, nós podemos perceber aqui que ele foi conhecido como apóstolo Paulo. E aqui, como nós vemos aqui no versículo 20, que ele pregou o evangelho de Jesus Cristo, ele plantou igreja, foi um grande apóstolo. Por onde ele passava, ele abria igreja. Notamos aqui, irmãos, o tanto que é importante, aqui no Salmo 25, 1 em diante vai dizer assim: esta é a oração que Davi escreveu, que podemos aplicar em nossas vidas. Olha, irmãos, que interessante aqui. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me em tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembras dos meus pecados, da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra de mim por tua bondade, ó Senhor. Olha, irmãos, que interessante o que Davi fez essa oração. Senhor, não lembra dos meus pecados, da minha mocidade. Não lembra o que eu fiz no passado. O arrependimento sincero aqui de Davi, dizendo, e o apóstolo Paulo, ele teve esse arrependimento. E aqui nós entendemos que devemos responder rápido e humilhar diante de Deus, para que Deus pode ouvir a nossa voz, a nossa súplica, para que Ele possa entender que nós estamos dispostos a mudar alguma coisa na nossa vida, amém? Irmão, a diversidade nos leva a um autoexame. Segundo, né? A diversidade nos leva a fazer um autoexame. Olha, examina-se. Isso é muito interessante, foi o mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso na carta de Coríntios, capítulo 11, se não me engano, o verso 28. Foi o mesmo, que ele disse, examinai a si mesmo. Quando Deus usa essa diversidade, é para nos despertar ou nos motivar. Irmão, devemos parar e olhar para a nossa vida, não olhar para a vida dos outros, mas sim olhar para a nossa vida, para nós mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é para você olhar o que tem que mudar na vida do outro, não. Você não tem que examinar o que tem na vida do outro, mas você tem que olhar para dentro de si, examinar a si mesmo, como está a sua vida. Deixa que fulano, ciclano vai examinar a sua vida. Deixa que eles vão analisar o que tem que ser mudado, mas eu e você temos que olhar para dentro de nós e fazer um autoexame. Como está a minha vida? Como está a sua vida? E nós entendemos que muitas vezes, quando o problema ocorre, a tendência aqui, nós podemos ver que nós vamos assumir outra personalidade. Nós não vamos assumir o que é verdadeiro. Eu não vou assumir diante de Deus que eu preciso mudar. Eu estou assumindo outra personalidade diferente. Mas o interessante é que quando o problema ocorrer na minha vida, na sua vida, você tem que analisar e dizer, Senhor, eu estou errado mesmo. Eu não vou mudar de personalidade, eu vou assumir, porque eu entendo que eu preciso mudar isso na minha vida. Quem está entendendo?
como cristão, irmãos, devemos praticar todos os dias esse autoexame na nossa vida de forma contínua. Não só hoje, não só amanhã, mas todos os dias nós devemos fazer esse autoexame na nossa vida. Aqui Paulo está dizendo em Coríntios: examinai a si mesmo. Ele disse que nesse momento que ele fala para a ceia do Senhor, né? Se nós merecemos participar da ceia do Senhor, ou se nós vamos participar com outra personalidade. Irmãos, aqui eu vejo algo muito interessante, que isso nos ensina o quê? Quando diz a Bíblia para nós sermos templos do Senhor. Entenda, se vivermos na circunstância do passado, entenda isso. O que quer dizer esse texto? Todo momento eles vai te arrastar para baixo. Se nós vivemos na circunstância do passado, elas vão nos impedir de aproximar de Deus. Saulo aqui teve que largar todo o passado e começar uma nova vida diante de Deus. Eu não posso viver me lamentando com a circunstância do passado, porque isso vai impedir a bênção de Deus chegar sobre a nossa vida. Irmãos, e algumas coisas, às vezes pode ser lembrado algumas coisas antigas na nossa vida, porque isso é do homem. Quem não lembra das tentações, feridas que não foi curadas, os relacionamentos irreconciliáveis do passado? Quem não lembra disso? Mesmo você na presença de Deus, alguma vez você está lembrando, olha aquela tentação que veio, olha aquela ferida que foi aberta, olha aquele relacionamento que me machucou no passado, e aquilo vai enchendo o seu coração, e aquilo vai levando você para baixo, e você não consegue mais focar nos propósitos de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E cada um de nós é um templo do Espírito Santo. E qual é a vontade de Deus para nós? Que sejamos limpos e utilizáveis para o Senhor. O Senhor quer que nós sejamos limpos e que nós sejamos utilizados pelo Senhor. Irmãos, o que o Senhor quer aqui comigo, com você? Ele deseja que sejamos livres. O Senhor quer que nós estejam sempre livres em liberdades. Por que isso, irmãos? Porque se nós não estivermos livres, tiver alguma coisa para nos atrapalhar, isso pode impedir a ação de Deus trabalhar na minha vida e na sua vida. E aqui eu entendo que às vezes nós temos uma tendência triste. E essa tendência que nós temos na nossa vida às vezes é a tendência de aceitar o sofrimento e a dor. E às vezes o ser humano, essa tendência de aceitar essa dor, esse passado, esse sofrimento, e essas pessoas não procuram a cura para a sua alma. É necessário que nós percebemos na nossa vida que nós precisamos ser curados, precisamos ser restaurados,
Precisamos analisar nossa vida, onde está o nosso ferimento, e pedir Deus que Deus nos cure completamente, que a ação de Deus seja completamente em nossas vidas, irmãos. E foi assim que o Senhor enviou a adversidade para o apóstolo Paulo. E aqui para fazer um exame na vida dele, mas não para destruir ele, para encorajar o apóstolo Paulo, para mostrar para ele que com Cristo é melhor. E aqui, uma das coisas que me chama muita atenção, que quando nós continuamos aqui a falar de apóstolo Paulo, eu não quero ser muito longo, extenso, mas eu quero ser objetivo. Quando você lê, quando ele agora está ali, sem enxergar nada, o Senhor já tinha preparado um recurso para ele também. Falou para Ananias: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita, tem um homem lá por nome Saulo. Você vai colocar a mão sobre ele. Depois de Saulo, irmão, 3 dias cego, 3 dias sem comer e sem beber. E o que Saulo, naquele momento ali, sem enxergar, sem entender o que está acontecendo, Ananias: Senhor, eu ouvi falar desse homem, não era aqueles que matavam os cristãos? Não é aquele que perseguia os cristãos? Olha, irmãos, é difícil, né? Como que você vai lá estender a mão, abençoar uma pessoa que a qual estava perseguindo os cristãos, perseguindo Jesus? Mas quando nós lemos aqui, você que está com a Bíblia aberta, para nós acompanharmos aqui na Bíblia, que interessante, que no verso 10, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: Senhor, em visão. Ananias, responde ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita, procura a casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está o quê, irmão? Orando. Olha, o homem estava perseguindo, não estava, agora está o quê? A diversidade não foi levar a pessoa a orar. Olha que interessante, na sua diversidade você vai fazer o quê, irmãos? Você vai orar, não é? A única forma de você livrar da sua diversidade é a oração. E agora um homem de coração duro, um homem que perseguia, está agora orando. É assim o texto está dizendo. E viu o homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos, e recuperou-se a vista. Respondeu Ananias o Senhor: muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias, lembrando quem? Deus. Olha, Deus, ele tem o poder e autoridade do sumo sacerdote para vir aqui prender todo mundo, para acabar com todo mundo. E o Senhor vai curar esse homem? Os quais, tendo descido, oraram por ele para receber o Espírito Santo. Ó, irmãos, aqui é o mais gostoso. O homem foi curado e ainda recebeu o Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo. Olha a diversidade, olha o que ele passou. Mas no texto, olha, porque sobre a nuvem deles havia descido ainda, mas somente tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então Paulo já estava recebendo, estava sendo cheio do Espírito Santo de Deus.
E quando Simão viu que pela imposição das mãos do apóstolo Paulo, se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: daí também a mim esse poder, para que sobre quem pôr a mão receba o Espírito Santo. Entendeu totalmente errado. Está até pagando para receber. Mas aqui era um dom de Deus para a vida de apóstolo Paulo, para mudar a vida do apóstolo Paulo. E aqui, irmãos, uma coisa eu entendo, que apóstolo Paulo, as pessoas achou que ia ser uma conduta muito fácil para ele, depois dessa trajetória da convenção, não. Jesus disse que apóstolo Paulo ia padecer por causa do nome dele. Eles não estavam entendendo o propósito ali agora, porque estava sendo curado, porque estava recebendo o Espírito Santo, porque ele era um homem a qual Deus chamou para uma grande missão. E apóstolo Paulo ia padecer por cada cristão que ele fez mal. É por isso que apóstolo Paulo carregava uma imensa carga nas suas costas, como adversidade. É por isso que o apóstolo Paulo cita que o evangelho é padecer com Cristo nas aflições, nas adversidades. Entenda, por isso que o apóstolo Paulo reclamava do espinho na carne, algo que incomodava ele, que era mais uma adversidade na sua vida. Por mais que nós queremos uma vida perfeita, e Deus quer essa vida perfeita para nós não conseguimos. Nós não conseguimos essa vida perfeita. E quando Deus acha que você está perfeito, e você acha que você está perfeito diante de Deus, que você não está dando uma ligança para nada, Ele vai lá: vou pôr um espinho na carne, vou pôr uma adversidade, vou despertar, vou chamar atenção. Talvez você não entenda o propósito de Deus agora para a sua vida. Você não entende porque Deus permite uma doença em alguém. Você não permite porque ciclano está passando por uma adversidade tão grande. Deus chama a atenção de cada pessoa diferente uma da outra. Apóstolo Paulo teve que cair do cavalo para entender que Deus existia. Muitos estão caindo do cavalo para perceber que eles são os miseráveis sem Deus. Muitos estão passando por grande adversidade para entender que precisa humilhar diante de Deus. Muitos têm que entender como o apóstolo Paulo entendeu naquela hora, porque ele não podia fazer nada sem a presença de Deus. De perseguidor, o apóstolo Paulo agora passa para aqueles que são chamados para ganhador de almas. Tem pessoas, irmãos, que vão ser somente quebrados com a dor. E não tinha nenhum evangelho que talvez chegasse em apóstolo Paulo que ele recebesse, sim, se não fosse dessa forma. Apóstolo Paulo assistiu Estevão, Saulo de Tarso, ser apedrejado. Ele lá que ajudava na sinagoga, lá no assinar para apedrejar os cristãos. Você imagina o que ele agora está carregando nas suas costas? Quantos cristãos eu vi apedrejado? Quantos cristãos que eu não ajudei a matar, prender? E nessa noite eu quero dizer para a igreja: a sua diversidade tem um porquê. A sua diversidade não foi em vão na sua vida nem na minha vida. Eu entendo que Deus tudo tem um propósito. E entender o propósito de Deus às vezes dói. Nós questionamos, lamentamos, dizemos: Senhor, o Senhor não nos ama, não nos ama, não quer o nosso bem.
Mas você já reparou que na nossa vida tem que ter um não? Só o sim vai estragar? Mas às vezes um não que você recebe aqui vai ser um livramento lá na frente para a sua vida, vai ser um crescimento lá na sua vida, lá na frente. Então é isso que eu quero concluir aqui nessa noite para a igreja. Que apóstolo Paulo, como ele passou a sua adversidade, quem é nós para não passar a nossa adversidade? Como Jesus passou as suas aflições, quem é nós para não passar as nossas aflições? Mas entendemos que nós vamos vencer com Cristo. Com Cristo venceremos, porque com Cristo Ele sabe até quando você aguenta o fardo que você aguenta carregar. Fica de pé, eu quero orar nessa noite. Vamos orar e pedir ao Senhor. Eu não sei o que você nessa noite é a sua causa. Eu não sei o tamanho da sua adversidade, seu problema, ou de alguém que está passando ao seu redor. Mas ora a Deus e diz: Senhor, me explica o porquê. Qual é a razão? Qual é o propósito? Qual o nível o Senhor quer me levar? Deus, a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. E como a Tua palavra foi ministrada, Jesus, nós entendemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. O Senhor sabe o que faz. O Senhor não faz nada, Senhor, sem saber o propósito que vai levar a cada um. Mesmo, Senhor, sem entender, mesmo, Senhor, sem saber o sentido, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E operando o Senhor, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Deus, eu entrego agora a causa de cada um aqui em Tuas mãos. Ou que seja na enfermidade familiar, libertação, cura, ou que seja, Senhor, em relacionamentos, feridas, decepções. Deus, o Senhor é o Deus que abre a ferida, mas também fecha a ferida. O Senhor permite a cicatriz, mas o Senhor também fecha a cicatriz. É o Senhor que cura ela. E nesta noite nós depositamos a nossa fé no Senhor. E nessa noite nós pedimos que o Senhor nos ajude a vencer